Queremos dar as boas-vindas a todos os que estão presentes e que estão nos assistindo e esperamos que tirem bastante proveito do banquete espiritual que teremos nessa noite, preparado por Jeová por meio do escravo fiel e prudente. Para iniciarmos com alegria nessa reunião, nós vamos entoar um cântico de louvor a Jeová. O cântico designado é o número 125, que tem como tema Felizes os Misericordiosos. Após nós teremos uma oração com o irmão Janderson Bueno. Obrigado, irmão Janderson, por sua oração. Hoje nós teremos muita instrução espiritual. Veremos já logo no começo, nas primeiras partes, sobre como há uma qualidade destacada em Jeová, a sua justiça, a sua misericórdia, e como Jeová demonstra essas qualidades também no trato que os anciãos têm com a congregação. Veremos também, faça seu melhor no ministério, bons exemplos a imitar em nosso serviço de pregação. E vamos ter também um discurso que vai falar sobre como nós podemos evitar conversas negativas. Em nossa vida cristã, nós vamos ver como nós mostramos que estamos preparados para viver nos últimos dos últimos dias. E no estudo bíblico de congregação, novamente, nós vamos perceber essa qualidade de Jeová, sua justiça e misericórdia. Então, com certeza, seremos bem edificados pela reunião de hoje. Para iniciar, então, os tesouros da Palavra de Deus, nós teremos a primeira parte aos cuidados do nosso irmão Edivaldo Souza com o tema O julgamento pertence a Deus. Então, nesta semana, nós vamos começar um livro bíblico novo,
Então, peço que os irmãos deem atenção ao vídeo Introdução a Deuteronômio. Uma introdução ao livro de Deuteronômio. Deuteronômio foi escrito por Moisés nas planícies de Moabe em 1473 a.C., pouco antes dos israelitas entrarem na terra da promessa. O nome Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei, mas o livro também é uma explicação da lei. Deuteronômio mostra para os israelitas a importância de amarem e obedecerem a Jeová na terra que Jeová vai dar para eles. O livro contém principalmente 4 discursos, um cântico e uma bênção da parte de Moisés. No primeiro discurso, nos capítulos de 1 a 4, Moisés relembra a história de Israel depois do Êxodo e incentiva o povo a se lembrar do que Jeová fez por eles. Por exemplo, Moisés fala sobre a ocasião em que Jeová eliminou toda uma geração covarde e sem fé que 40 anos antes teve medo dos habitantes de Canaã. No segundo discurso, que está nos capítulos 5 a 26, Moisés diz que o povo deve obedecer os mandamentos de Deus não por obrigação, mas por amor a Ele, de todo o coração, alma e força. Você sabia? No mundo antigo, os estrangeiros geralmente não tinham direitos. E as viúvas e os órfãos enfrentavam muitas dificuldades. Mas em Israel, a lei de Jeová se aplicava e beneficiava a todos, incluindo os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. Jeová ama essas pessoas e quer que seu povo também ame. No capítulo 7, Moisés fala para os israelitas que Jeová vai eliminar as nações que habitam na terra da promessa. Essas nações são maiores e mais poderosas que Israel. No capítulo 8, Moisés descreve a terra de Israel como uma terra boa, que tem correntes de água, trigo, cevada, videiras, figueiras, romãzeiras, azeite e mel. Mas é uma terra cheia de adoração falsa. Então, no capítulo 12, os israelitas são ordenados a demolir os altares a deuses falsos, destroçar as colunas sagradas, queimar os postes sagrados e derrubar as imagens esculpidas. No capítulo 16, Moisés lembra o povo de Deus que eles têm que celebrar a Páscoa e também as 3 grandes festividades: a festividade dos pães sem fermento, a festividade das semanas e a festividade das barracas. O capítulo 18 tem uma profecia sobre um grande profeta que ia surgir. Moisés diz: Jeová, seu Deus, fará surgir para você, dentre os seus irmãos, um profeta semelhante a mim. Vocês devem escutá-lo. O terceiro discurso, nos capítulos 27 e 28, fala sobre as maldições para quem desobedecer e as bênçãos para quem for obediente. Depois que a nação atravessar o rio Jordão, as maldições devem ser proferidas no Monte Ebal, onde metade das tribos ficará de pé. As outras tribos ficarão de pé no Monte Gerizim e abençoarão o povo. Os capítulos 29 e 30 contêm o quarto discurso de Moisés. Ele faz um pacto com o povo e diz para eles escolherem a vida por obedecerem a Jeová. No capítulo 31, Jeová designa Josué como sucessor de Moisés. Josué deve ser corajoso e forte ao guiar o povo para a terra que Deus vai dar para eles. O capítulo 32 registra o Cântico de Moisés, que glorifica a fidelidade de Deus em contraste com a infidelidade dos israelitas. No capítulo 33, nós lemos sobre a bênção que Moisés proferiu aos israelitas antes da sua morte. No último capítulo, Moisés sobe o Monte Nebo e dali vê a terra prometida. Jeová diz: Estou deixando que você a veja com seus próprios olhos, mas você não passará para lá. Então, Moisés morre com 120 anos de idade e Jeová o enterra em Moabe, num local que não foi revelado. Ao ler o livro de Deuteronômio,
Veja como Jeová abençoa aqueles que o amam, como ele deixa de abençoar os que lhe desobedecem, e tente perceber como os princípios por trás da lei de Deus estão incluídos nos ensinamentos de Jesus, que é o profeta como Moisés e o rei do reino de Deus. Quantos detalhes importantes a respeito do livro de Deuteronômio, não é mesmo, irmãos? Você percebeu no vídeo o amor e o cuidado que Jeová tinha pelos estrangeiros, pelas viúvas e órfãos? Inclusive, logo no começo do livro de Deuteronômio, Moisés deu o seguinte lembrete aos juízes de Israel. Os irmãos poderiam, por favor, acompanhar comigo? Aqui em Deuteronômio, no capítulo 1, no versículo 16, que diz assim: Naquela ocasião, instruí seus juízes, dizendo: Quando ouvirem uma causa entre os seus irmãos, vocês devem julgar com justiça entre um homem e o seu irmão, ou um residente estrangeiro. Jeová não ficava feliz de ver os estrangeiros serem maltratados e as viúvas e os órfãos enfrentando problemas. Jeová ama e abençoa essas pessoas, e ele deseja também que o seu povo os ame. Qual que é a lição? Os anciãos, eles recebem de Jeová a autoridade para cuidar de casos graves de transgressão dentro da congregação. Mas, como o versículo disse, eles fazem isso com justiça. Como que eles fazem essa justiça? Eles se lembram que a justiça de Jeová procura sempre demonstrar misericórdia quando é possível. Também, quando uma pessoa é desassociada, essa decisão não é motivada pela vingança. Muito pelo contrário. Assim como Jeová, os anciãos esperam que a pessoa caia em si com a disciplina. Mas há um outro aspecto muito sério na questão de julgar casos dentro da congregação. E nós podemos ver lendo o versículo 17. Acompanhe comigo, por favor. Aqui em Deuteronômio 1:17. Não sejam parciais no julgamento. Vocês devem ouvir da mesma maneira tanto o pequeno como o grande. Não se deixe intimidar por homens, pois o julgamento pertence a Deus. E se a causa for difícil demais para vocês, devem apresentá-la a mim e eu a ouvirei. Então, os juízes foram lembrados que eles não podiam ser parciais. Por que será? Porque, como diz o versículo, a Jeová pertence o julgamento. Ou seja, ele era o grande juiz da nação de Israel. Ele estava bem atento a ver como os juízes iam tratar aquelas pessoas, quer sejam israelitas ou se fossem estrangeiros. Mas o que é ser parcial? Significa ser injusto, significa ter ou mostrar preconceito ou favoritismo. Mas os juízes de Israel, eles poderiam cair nesse erro? Infelizmente sim, porque eles eram imperfeitos e isso poderia prejudicar o julgamento. Qual que é a lição desse versículo, então? É importante os anciãos conhecer bem as Escrituras e as orientações da organização para cuidar de casos graves que surgem. Mas eles tomam muito cuidado para não deixar que tendências como o egoísmo, a parcialidade ou até mesmo a ganância prejudiquem o julgamento que estão fazendo. Como nós somos gratos, não é mesmo, irmãos? É por toda a preocupação e o cuidado amoroso dos anciãos com a congregação. Como podemos demonstrar essa gratidão? Nós podemos, inclusive, ver a foto da apostila, e ao lado dessa foto aparecem 2 textos, né? Hebreus 13:17 destaca que nós mostramos a nossa gratidão por apoiar a decisão dos anciãos. E também nós somos submissos, quando nós aceitamos a decisão, mesmo que não conhecemos todos os fatos. E Tiago 5, do 13 ao 15, demonstra que nós queremos sempre buscar a ajuda dos anciãos quando surge um problema espiritual, porque eles têm condições de nos ajudar espiritualmente. Em conclusão, do que os anciãos podem ter certeza? Que Jeová continuará dando sabedoria para eles,
cumprirem esse papel tão importante que é julgar em lugar de Jeová. Muito obrigado, irmão Edivaldo, por excelentes pontos que você trouxe à nossa atenção. Essa semana estamos considerando os primeiros 2 capítulos do livro bíblico de Deuteronômio. E agora nós vamos poder contribuir com as joias que nós extraímos desses 2 capítulos. Essa parte, joias espirituais, está aos cuidados do nosso irmão Carlos Fortuna. Então vamos começar a buscar joias espirituais por iniciar por ler Deuteronômio, capítulo 1, versículo 19 e o capítulo 2, versículo 7. Necessitaremos de 2 leitores. Deuteronômio 1, 19, irmão Bruno Brum. Partimos então de Horebe e atravessamos todo aquele grande e assustador deserto que vocês viram no caminho da região montanhosa dos amorreus, assim como Jeová, nosso Deus, nos havia ordenado. Por fim, chegamos a Cádiz Barneia. E o 2,7, irmão Lucas? Pois Jeová, seu Deus, o tem abençoado em tudo o que você tem feito. Ele sabe muito bem da sua jornada por este grande deserto. Jeová, seu Deus, esteve com você estes 40 anos e não lhe faltou nada. Obrigado, irmão Lucas. A pergunta: como Jeová cuidou dos israelitas durante os 40 anos que eles ficaram no deserto? O irmão Bruno Brum? Jeová fez isso de muitas maneiras, por exemplo, usando uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Jeová estava lembrando que estava ali cuidando deles, mas ele também supriu as necessidades básicas, né, de todos eles, tanto que os seus mantos não se gastaram, os seus pés não ficavam inchados. Perfeito, obrigado, irmão Bruno. A irmã Fernanda Schran? E a gente pode dizer que hoje também o mundo que nós vivemos é como se fosse um deserto, né? Cheio de desafios, de dificuldades, e com essa pandemia as coisas ficaram ainda mais difíceis. Mas assim como Jeová guiou a nação de Israel no deserto, hoje ele usa a sua organização para nos guiar. E apesar dos desafios que muitos irmãos têm enfrentado, a gente pode dizer, como disse no versículo 7, né? Que não nos falta nada. Jeová tem dado tudo o que precisamos para perseverar. Isso é verdade, obrigado, irmã Fernanda. Agora, a seguinte pergunta é: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? A irmã Merili Bueno? Aqui no capítulo 1, 12, né, de Deuteronômio, aqui mostra que Moisés, ele sabia que era um fardo grande demais para ele levar o povo sozinho, liderar o povo sozinho, né? Eu achei muito interessante esse texto, porque deixou clara a modéstia e a humildade de Moisés. Embora tivesse a autoridade dada por Jeová para liderar o povo sozinho, ele aceitou que precisava de ajuda para fazer isso. E ele designou homens, então, para ajudá-lo nessa tarefa. E nós, hoje, podemos, vez por outra, também precisar de ajuda de outros para podermos continuar servindo Jeová bem. Então, também devemos cultivar essas 2 qualidades, a humildade e a modéstia. Obrigado, irmã Merili. Irmão Edivaldo? Eu gostei de Deuteronômio 1:23, que Moisés ele aceitou a sugestão da nação de enviar espiões a Canaã, e Jeová também o instruiu quanto a isso. Aprendi que podemos ser de mente aberta e aceitar sugestões dos outros, especialmente se essas forem baseadas na palavra de Deus. Obrigado, irmão Edivaldo. A irmã Juliana? Eu gostei do capítulo 1, versículo 31, porque, como todo pai amoroso, com certeza doía em Jeová ver os seus filhos sofrerem, mesmo quando o sofrimento era resultado da tolice deles. E para provar o seu amor, Jeová enviou Jesus Cristo na sua existência pré-humana para os liderar até a terra prometida. Dessa forma, Jeová como que levantou a nação e a carregou, assim como o homem carrega seu filho.
E hoje nós também temos certeza que Jeová está atento aos nossos sofrimentos e também se compadece de nós quando nós enfrentamos sérias dificuldades. Por isso que nós podemos com confiança lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele também cuida de nós. Obrigado, irmã Juliana. O irmão Fernando Schramm. Versículo 10 do capítulo 1, ali mostra como Jeová já tinha cumprido uma parte da promessa a Abraão. A nação toda lá já era mais numerosa do que as estrelas dos céus. Isso já era um motivo a mais para o povo ter confiança em Jeová, de que ele cumpriria o resto da promessa, que era tomar posse da terra prometida. Hoje a gente tem muitas evidências também das promessas de Jeová que já se cumpriram no passado e que a gente está vendo se cumprir hoje. Isso, então, deve nos dar mais confiança ainda de que o que resta cumprir também vai acontecer em breve. Obrigado, irmão Fernando. O irmão Janderson. No capítulo 1, versículo 2 e também lá no 19, diz que os israelitas, eles demoraram 38 anos, ficaram vagueando para fazer uma viagem que seria de 11 dias, devido a um ato de desobediência deles, Pude aprender desse relato que às vezes a gente não precisa sofrer para fazer alguma coisa, ou ter que cair para aprender a levantar, como se diz. Basta a gente obedecer a Jeová que a gente vai ter uma vida mais fácil, Obrigado, irmão Janderson. Irmão Lucas Coelho. No 1:28 eu aprendi a importância de dar atenção às coisas que falo, pois aqui fala de algumas conversas que desanimaram, na verdade, não alguns, mas uma nação. E o versículo 34 do capítulo 1 diz que Jeová ouvia o que eles diziam. Então aprendi que devo dar atenção às minhas conversas, talvez na sala simultânea, ao fazer o trabalho de pregação com os irmãos, e como o mundo está cheio de notícias ruins, devido à pandemia e outros problemas dos últimos dias, procurar sempre ter uma conversa agradável e edificante com outros. Obrigado, irmão Lucas. Irmão Lucas Sarmento. Eu achei bem interessante o que mostra o capítulo 1, versículo 42 ao 44. Lá mostra que os israelitas, eles não obedeceram uma ordem de Jeová. E, por fim, eles sofreram consequências bem trágicas. Hoje em dia, nós sempre devemos obedecer às orientações e às ordens que Jeová nos dá através do corpo governante, como, por exemplo, para a pandemia. Manter o distanciamento, usar máscara, sempre se proteger, porque senão teremos também consequências ruins. É verdade. Muito obrigado, irmãos, pelos seus bons comentários. Muito obrigado, irmão Carlos, e também aos 12 comentários que nós tivemos, excelentes joias apresentadas. Agora nós teremos um ponto alto da reunião, que é a leitura da Bíblia. O trecho que vai ser lido hoje é o capítulo 1 de Deuteronômio, do versículos 1 até o 18. E essa leitura será feita pelo nosso irmão Leonardo Souza. Vamos dar atenção. Estas são as palavras que Moisés disse a todo Israel na região do Jordão, no deserto, nas planícies desérticas em frente a Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Diazabe. A distância entre Horebe e Cades-Barneia, pelo caminho da região montanhosa de Seir, é de 11 dias de viagem. No 40º ano, no 11º mês, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos israelitas tudo o que Jeová havia ordenado que lhe dissesse. Isso foi depois de derrotar Sion, rei dos amorreus, que morava em Esbom, e depois de derrotar em Edrei a Og, rei de Bassã, que morava em Astarote, na região do Jordão, na terra de Moabe. Moisés começou a explicar esta lei, dizendo: Jeová, nosso Deus, nos disse em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta região montanhosa. Preparem-se e partam para a região montanhosa dos amorreus e em direção a todos os seus vizinhos no Arabá, na região montanhosa, na Cefalá, no Negebe, na costa marítima, a terra dos cananeus e no Líbano, chegando até o grande rio, o rio Eufrates. Vejam, ponham esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que Jeová jurou dar aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó,
e a descendência deles. E naquela época eu lhes disse: não posso levá-los sozinho. Jeová, seu Deus, os multiplicou, de modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas dos céus. Que Jeová, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais do que são agora e que os abençoe assim como lhes prometeu. Como posso levar sozinho o fardo e a carga que vocês são e lidar com suas discussões? Escolham nas suas tribos homens sábios, prudentes e experientes, e eu os designarei como chefes sobre vocês. Vocês me responderam: o que o Senhor nos disse para fazer é bom. Portanto, tomei os cabeças das suas tribos, homens sábios e experientes, e os designei sobre vocês como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais das suas tribos. Naquela ocasião, instruí seus juízes, dizendo: quando ouvirem uma causa entre os seus irmãos, vocês devem julgar com justiça entre um homem e o seu irmão, ou um residente estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Vocês devem ouvir da mesma maneira tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por homens, pois o julgamento pertence a Deus. E, se a causa for difícil demais para vocês, devem apresentá-la a mim, e eu a ouvirei. Naquela ocasião, eu lhes instruí a respeito de todas as coisas que deveriam fazer. Muito obrigado, irmão Leonardo, por sua excelente leitura. Contribuiu muito para a gente entender mais esse ponto da palavra de Deus. E você aplicou muito bem a lição 10 da publicação Melhore. Ali mostra a importância de nós variarmos o tom, a emoção ao passo que nós estamos proferindo uma leitura, né? E essa leitura de hoje tinha narrativa, tinha a hora em que Moisés começou a falar, a hora que ele começou a lembrar o povo do passado, do que ele já tinha dito. E a pessoa que ouve a gente sem estar acompanhando a leitura, ela pode perceber essa mudança no tom da voz. E você aplicou exatamente o que nós somos orientados a fazer conforme essa publicação Melhore. Obrigado, viu, por ter aplicado isso para nós. Agora nós vamos ter bons exemplos a imitar sobre a sessão Faça Seu Melhor no Ministério. Nessa sessão nós vemos maneiras de levar as boas novas às pessoas. A primeira demonstração que teremos é sobre a primeira conversa. A irmã Lisandra, junto com a irmã Fernanda, elas vão nos falar sobre essa demonstração, vão fazer essa demonstração, melhor dizendo, e um detalhe que a irmã Lisandra vai ter, um desafio, um pequeno desafio, que a irmã Fernanda vai cortar a palavra de uma forma que é muito comum acontecer no testemunho por telefone. Vamos ver esse exemplo. Alô? Alô, boa noite. Eu me chamo Lisandra e hoje eu tirei uns minutinhos para passar uma mensagem positiva, aqui mesmo pelo telefone. E eu gostaria de passar para você também, ler um versículo que dá uma esperança para o futuro. O que você acha que Deus ele quer para a humanidade? Você já parou para pensar nisso? Olha, eu acho que Deus ele é bom, eu acho que ele quer que a gente seja feliz. Mas, moça, agora eu estou no trabalho, eu não posso conversar. Ah, entendi. Eu não vou tomar muito do seu tempo, não. Mas você está certa. Deus, ele realmente quer que nós sejamos felizes. O versículo que eu vou ler para você é de Gênesis 1:28. Diz assim, ó. Além disso, Deus os abençoou e Deus lhes disse: tenham filhos e tornem-se muitos. Encham e dominem a terra. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus, e sobre toda criatura vivente que se move sobre a terra. Esse versículo, ele mostra que Deus, ele abençoou a humanidade e que ele quer que nós cuidemos da terra, dos animais, porque quando a gente olha para o planeta em si, ele é muito bonito, você não acha? Ah, é verdade. Cada paisagem, cada lugar bonito, a terra é linda mesmo. É verdade. Mas hoje a terra não está sendo cuidada, né? E nós humanos, nós passamos por tantos problemas que parece que também não estamos sendo tão abençoados quanto falou no versículo. Então, como que a gente pode ter certeza de que Deus ele vai realmente fazer isso? Cumprir a vontade dele para nós e para a terra?
Como você está no trabalho, eu gostaria de ligar para você numa outra hora com mais tempo para a gente falar sobre isso. O que você acha? Ah, pode ser sim. Se você quiser ligar no final de semana, para mim é mais tranquilo que eu não estou trabalhando. Legal, eu volto a ligar então. Como que é seu nome? É Fernanda. Fernanda, eu tenho um vídeo muito bom que fala um pouco mais como que nós podemos esperar o futuro. Se ele vai ser melhor, também o futuro do nosso planeta. Eu posso mandar para o seu WhatsApp? Aí você pode ver quando chegar em casa. Ah, pode mandar sim. Eu tenho WhatsApp nesse número. Então tá bom. Prazer falar com você, Fernanda. Até mais. Prazer foi meu. Muito obrigado, irmã Lisandra, irmã Fernanda também, por essa demonstração. Irmã Lisandra, a irmã saiu muito bem nesse ponto e a irmã demonstrou muito respeito pela moradora por ser breve, né, conforme prometido. Gostamos também como a irmã aplicou a lição 10, a lição 16, melhor dizendo, da brochura Melhore, né? Ali fala sobre a gente se concentrar em coisas positivas. E a irmã fez exatamente isso. Em vez de ficar falando detalhes negativos sobre a situação do mundo, focou em algo positivo, né? Que é a esperança que nós temos, que Deus fez a terra para ser habitada por humanos e que os humanos usufruíssem de uma bela terra, né? Então, ficou bem clara a informação para a moradora. Isso é bom porque a pessoa, quando ela desliga o telefone, ela vai ficar lembrando de algo positivo. Vai ser muito mais fácil de ela nos atender novamente numa próxima ocasião. Obrigado pelo modo como preparou essa apresentação. Agora nós teremos um exemplo de uma revisita, em que a irmã ela vai convidar a moradora para a reunião. Vamos dar atenção à parte que será feita pela irmã Juliana Souza junto com a irmã Mereli Bueno. Oi, Mereli. Aqui é a Juliana, tudo bem? Eu liguei para você esses dias e a gente conversou um pouquinho sobre um versículo da Bíblia. Ah, sim. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, obrigada. Foi tão boa a nossa conversa que eu já estava ansiosa para falar com você de novo. Fiquei muito feliz que deu certo. Naquele dia, a gente viu que Deus fez a terra para ser um paraíso e também para as pessoas viverem nela para sempre. Mas aí ficou uma pergunta. Como será que nós podemos ter certeza de que Deus realmente vai cumprir a vontade dele? Ah, a gente tem que acreditar, né? É verdade. E a Bíblia dá para a gente várias razões para isso. Eu queria ver uma dessas razões com você aqui no livro de Isaías, o capítulo 55, versículo 11. Eu vou ler para a gente. O texto nos fala: assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará a mim sem resultados, mas certamente realizará o que for do meu agrado, e sem falta cumprirá o objetivo para o qual a enviei. Então, Mereli, pelo que a gente viu aqui nesse versículo, será que é possível Deus prometer uma coisa e a palavra dele não se cumprir? Não. Aí falou que certamente vai se cumprir a palavra de Deus. É verdade. E o próprio Deus foi quem prometeu isso, né? Agora pensa só na seguinte situação, Mereli, se você tem uma amiga que sempre te fala a verdade, se ela vier e de repente te falar uma coisa, você tem motivo para desconfiar dela? Não. Se ela sempre falou a verdade, ela é de confiança. Isso mesmo. E no caso de Deus, a reputação dele é impecável, porque ele nunca mentiu e ele nunca vai mentir. Então é por isso que nós podemos ter certeza de que ele vai sim cumprir tudo que ele prometeu. É muito bom a gente pensar nisso, né? Mas já que a gente agora já tem essa confiança, na próxima vez então que a gente conversar, a gente pode falar um pouquinho sobre como vai ser a vida no futuro, quando a vontade de Deus já tivesse cumprido. Gostei, vai ser bom aprender mais, sim. Mas você poderia só me repetir o texto que você leu hoje? Eu quero anotar para ler depois. Ah, claro, posso repetir sim. Foi o livro de Isaías, o capítulo 55 e o versículo 11. Anotei aqui. Sabe, aqui eu gosto de ler a Bíblia mais à noitinha, quando está mais tranquila aqui em casa. Puxa, que bom, que legal, parabéns, viu, por você aproveitar o seu tempo assim. Você sabe, Mereli, que eu também gosto de fazer isso, gosto de aproveitar o tempo à noitinha para aprender mais sobre a Bíblia. E uma coisa que tem me ajudado muito é assistir às reuniões das Testemunhas de Jeová, porque em cada uma dessas reuniões são considerados trechos diferentes da Bíblia e explica até como que a gente pode colocar eles em prática no nosso dia a dia. Você já assistiu alguma vez uma reunião dessas? Olha, eu já fui em várias igrejas, mas nas Testemunhas de Jeová, acho que eu nunca fui, não. Então, para você ter uma ideia assim, de como que são as reuniões, eu queria mandar para você um vídeo que ele explica um pouquinho como elas são. Eu posso mandar aqui pelo seu WhatsApp? Pode sim.
Ah, legal. Então eu vou mandar o vídeo, vou mandar também um convite. Aí depois que você vê, eu posso te explicar como que você faz para assistir a reunião da sua casa mesmo, por videoconferência. Tá ótimo. Não precisa nem sair de casa? É verdade. Para você ver como que Deus está interessado em ajudar a gente a aprender mais sobre Ele, né? Mereli, foi tão bom falar com você de novo, viu? Muito obrigada pela sua atenção. Espero que você tenha uma boa noite. Obrigada a você, Juliana. Boa noite para você também. Muito obrigado, irmã Juliana, irmã Mereli, pela excelente demonstração também. Estava bem animada, né? E é bem o ponto que a irmã Juliana estava sendo observada ou analisada, né? No ponto, lição 11 da publicação Melhore. A irmã aplicou muito bem os conselhos ali, falar sobre animar as pessoas ao passo que falamos com elas sobre as boas novas. Uma dica que essa lição 11 nos dá é pensarmos no público. Pensar como aquilo que nós falamos sobre a Bíblia vai ajudar as pessoas, vai beneficiar elas. Quando nós meditamos assim, é muito mais fácil falar de modo animado. E a irmã fez exatamente isso, conseguiu falar de modo animado, descontraído. A moradora ficou bem à vontade, até com o convite, né, da reunião. Foi muito fácil de ela ver a importância de assistir à reunião, o modo como a irmã fez. Obrigado pela boa demonstração, né? Foi um bom exemplo para nós. Agora nós teremos um discurso que vai ser feito pelo nosso irmão Lucas Sarmento. O tema: não tenha conversas negativas, nem dê ouvidos a elas. Vamos à atenção. Você acha possível alguém ficar furioso com Jeová? Com certeza sim. É possível alguém ficar furioso com Jeová no coração. E essa atitude ela poderia se manifestar de maneiras bem sutis, como, por exemplo, através de conversas negativas. E foi realmente isso que aconteceu com os israelitas lá no passado. Abram, por favor, suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 1, os versículos 26 a 28. Deuteronômio 1, 26 a 28. E notem só que o povo de Deus, aqui, ele estava prestes a entrar na terra prometida. Mas notem a reação do povo quando alguns homens que foram designados para espionar a terra prometida deram um relatório negativo. Observem só. Mas vocês não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem de Jeová, seu Deus. Resmungavam nas suas tendas e diziam: Jeová nos odeia. O 28. Para onde estamos indo? Nossos irmãos nos desanimaram. Notaram só a reação do povo? Eles ficaram amedrontados e começaram a se queixar de Jeová. Mas será que eles tinham realmente motivos para isso? Não. Quando eles receberam aquele relatório negativo dos 10 espias, eles se esqueceram totalmente de tudo que Jeová já havia feito por eles, da mão de Jeová durante todo aquele tempo. Realmente, naquele momento decisivo, os israelitas não tiveram fé em Jeová. E o resultado disso, como nós sabemos, não foi nada bom. E nós? Será que, assim como aqueles israelitas, nós deixamos que a conversa negativa dos outros nos façam nos queixar de Jeová? Ou até mesmo enfraquecer a nossa fé nele? Não podemos deixar que isso aconteça conosco. Lembre-se, essas atitudes, elas se manifestam de maneiras muito sutis. E é somente isso que Satanás quer, para nos fazer tropeçar perante Jeová. Por isso, sempre se lembre e medite em tudo que Jeová já fez por você. Fortaleça cada vez mais a sua relação com Jeová. Não permita que ideias nem conversas negativas afetem algo muito valioso, que é a sua relação com Ele. Não deixe que isso afete em nada. Concentre-se nas maravilhosas qualidades que Jeová tem e aumente a sua fé nele. Visualize cada vez mais a maravilhosa esperança que Jeová dá a cada um de nós, de viver para sempre num paraíso. Pergunte-se:
o que seria de mim sem Jeová? Essa pergunta é muito importante nos fazer, porque aí nós vemos o grande privilégio que nós temos de servir a Jeová. Por isso, permaneça achegado ao nosso Deus e nunca deixe que conversas negativas o influenciem. Muito obrigado, irmão Lucas, pela excelente explanação que fez desse ponto, um assunto muito importante para todos nós, com certeza. E ficou bem evidente que você se preocupou em tornar prática a matéria para nós, mostrando para nós como aplicar isso em nossa vida, mostrando de forma bem clara, específica, olha, o que precisamos fazer para ser diferente daqueles israelitas queixosos, né? É exatamente isso que a lição 13 da publicação Melhore diz. No ponto 2 daquela lição, diz que a assistência ela não deve ser só informada sobre conteúdos, né, ou assuntos, mas ela tem que entender como é prática para ela. É isso que vai ajudar a prender a atenção, vai tornar interessante o proferimento de um discurso. E você fez exatamente isso, conseguiu prender a nossa atenção. Muito obrigado pela boa preparação e apresentação também. Assim nós chegamos ao fim de nossa reunião Faça Seu Melhor no Ministério. Vimos bons exemplos aqui, boa instrução, que nós queremos botar em prática com certeza. Agora nós passaremos à sessão Nossa Vida Cristã. E para introduzirmos essa sessão, nós vamos louvar a Jeová por meio de um cântico. O cântico designado é o número 30. Meu Deus, meu amigo e Pai. Você está preparado? Para o quê? Vamos ver a próxima parte, que está aos cuidados do nosso irmão Bruno Brum, com o tema Seja preparado durante os últimos dos últimos dias. No decorrer de 9 meses,
Uma mulher grávida, ela fica cada vez mais apercebida de que o bebê está crescendo dentro dela. Ela tem sinais. Ela, por exemplo, consegue ouvir o coração dele batendo. Também ela se dá conta de que ele se mexe e até fica muito feliz quando ele dá chutes, por exemplo. Esses sinais, eles vão aumentando cada vez mais até um certo dia em que ela tem uma dor muito forte, o que indica que chegou o tão aguardado dia, o dia do nascimento. É interessante como nós estamos numa situação similar, porque nós que vivemos dos últimos dias, temos também sinais que mostram que estamos próximos de um grande evento. Na verdade, Jesus Cristo, falando sobre os últimos dias, falou de alguns sinais que nós teríamos, alguns acontecimentos que tornariam evidente que fazemos parte desse tempo. Depois disso, ele disse as palavras que está em Mateus 24, versículo 8. Acompanhe comigo, por favor. Mateus, capítulo 24, versículo 8. Todas essas coisas são um começo das dores de aflição. Depois de falar dos sinais, Jesus disse que essas coisas eram um começo das dores de aflição. Se você está com a sua Bíblia, tradução do Novo Mundo, a nota diz que essa palavra grega para dores de aflição se refere literalmente às dores bem fortes que uma mulher sente quando está em trabalho de parto. E aqui indica aflição, dor, sofrimento, mas essa palavra também pode indicar que, assim como as dores de parto, os problemas e o sofrimento vão aumentar em frequência, intensidade e duração antes da grande tribulação. Agora, no momento em que nós estamos. Não é verdade que nós temos visto isto? A pandemia, por exemplo, torna evidente os sinais de que nós estamos mesmo no finalzinho dos últimos dias. Agora, é claro também que Jeová, ele está atento a tudo isso e tem nos ajudado. Na verdade, Jeová sempre nos dá orientação na hora certa, na hora que nós precisamos. Sermos obedientes agora, com certeza, resultará em salvar nossa vida no futuro. Voltando lá para uma mulher grávida, como ela faz para estar preparada para o dia do parto? Bom, algumas coisas, que uma mulher grávida faz. Por exemplo, ela procura fazer exercícios, procura ter uma boa alimentação. Também dizem que é importante ela estar preparada psicologicamente. Um quarto ponto importante, ela precisa conhecer o médico. E também é óbvio, fazer a mala da maternidade. Temos algumas similaridades? Temos também. Como cristãos, nós precisamos fazer exercícios. Faz parte aí de estar preparado espiritualmente. Isso quer dizer que nós precisamos nos empenhar em pregar da melhor maneira possível, em todas as modalidades que estiver disponível. É importante também nós nos alimentarmos bem, ter uma boa rotina espiritual, com leitura diária da Bíblia, por exemplo, um bom estudo pessoal, estudo em família. Notou que, para uma mulher grávida, ela precisa também estar preparada psicologicamente? Será que é importante para nós isso também? Se você olhar na sua apostila, você vai ver que talvez, por algum tempo, a gente fique sem contato com os anciãos, ou perca o contato com o corpo governante, por exemplo. Aí é a hora de não entrar em pânico. Por quê? É simples, porque nós conhecemos o médico. Nós conhecemos Jeová. Jeová nunca nos deixou sozinhos. Então não vai ser agora, né? Jeová sempre está perto. Jesus também está perto dos seus seguidores. O que mais podemos fazer? Assim como uma mãe leva lá a mala da maternidade, nós precisamos da mochila. A organização já tem um bom tempo falando, sobre isso, sobre fazer a mochila de emergência. Aí, no ponto Prepare-se de Outras Formas, fala que cada pessoa deve ter uma mochila de emergência pronta.
E dá até uma outra sugestão. É importante que as famílias tenham aí um pequeno estoque de alimento, água, remédios, outras coisas, para caso você precise ficar em sua casa por um tempo. Notou quantas coisas envolve estar preparado? No vídeo a seguir, que tem o tema Como se preparar para um desastre natural, veja outras dicas importantes. Jeová avisou que viveríamos em tempos críticos, difíceis de suportar. E Jesus predisse que nos últimos dias haveria terremotos num lugar após outro e outras coisas atemorizantes. Muitos de nós já passamos ou ainda vamos passar por algum tipo de desastre natural. Se isso acontecer, como podemos nos preparar? Primeiro, podemos nos preparar espiritualmente, por manter uma forte amizade com Jeová. Ele é o Deus de todo consolo e pode nos consolar quando enfrentamos situações difíceis. Como ele faz isso? Não esperamos que ele faça um milagre. Mas se orarmos a Jeová, seu poderoso Espírito Santo pode nos ajudar a lembrar de textos bíblicos que nos dão consolo. Segundo, podemos estar prevenidos, talvez por montar um kit de emergência. Se possível, esse kit pode ter itens de primeiros socorros, garrafas de água e alimentos não perecíveis. Também é bom avisar os anciãos quando mudarmos de telefone ou endereço. Assim, eles vão poder nos ajudar durante um desastre. Além disso, aproveite a adoração em família para relembrar que tipos de desastres poderiam acontecer e o que fazer em cada situação. Por exemplo, onde se encontrar, como entrar em contato com os anciãos e assim por diante. E terceiro, podemos ajudar os irmãos afetados por desastres naturais. Afinal, eles fariam o mesmo por nós. Como podemos ajudá-los? Por fazer orações, nos colocar à disposição para ajudar e fazer donativos para a obra mundial. É verdade que não dá para fugir de todos os desastres naturais. Mas se nos prepararmos espiritualmente, nos prevenirmos e ajudarmos os que passam por isso, podemos ficar tranquilos de que estaremos preparados aos olhos de Jeová. Isso foi ótimo. Bons conselhos para nós. Mas o que podemos fazer para ajudar? Vamos falar agora com o irmão Bram Siegel, do escritório da Comissão dos Coordenadores. Bram, como podemos ajudar os irmãos quando acontece um desastre? Logo depois de um desastre, cada superintendente de grupo entra em contato com todos os irmãos do grupo para ver se estão bem e se precisam de ajuda. Então, é bom avisar os anciãos quando mudamos de telefone ou endereço, para que possam ajudar se alguma coisa acontecer. Esse é um lembrete muito importante, muito bom. Mas e se o desastre não foi na minha cidade, mas numa cidade próxima? Posso ir lá sozinho para ajudar? O que preciso fazer? Ficamos muito felizes com a união e amor que os irmãos mostram quando acontece um desastre. Mas a hora para se colocar à disposição é agora, antes de acontecer um desastre. Então, peça uma petição para os anciãos. Assim, quando surgir a necessidade, a filial saberá que você está disposto a ajudar. Muito obrigado, Bram, por esses lembretes. Obrigado. Temos aqui algumas perguntas relacionadas a esse vídeo. Por favor, fiquem bem à vontade para expressar aí os seus comentários. A primeira pergunta é:
Como podemos nos preparar espiritualmente para um desastre natural? Irmão Lucas, por favor. Então podemos fazer isso por manter uma forte amizade com Jeová e lembrar que Ele é o Deus de todo consolo. E o Espírito Santo que Jeová nos dá pode tanto nos ajudar a nos acalmar, a confiar na organização, mas também a nos lembrar de textos bíblicos que vão nos encorajar em momentos assim. Verdade, esse é um ponto importante, né? A segunda pergunta é: por que precisamos manter a comunicação com os anciãos? Irmão Lucas Sarmento. Porque se nós sempre mantermos as nossas informações atualizadas com os anciãos, eles vão poder nos ajudar de uma maneira mais prática possível quando acontecer um desastre natural. É verdade, muito bom. E por que precisamos montar uma mochila de emergência? Irmã Juliana. É bom a gente estar prevenido, né, com uma mochila com água, talvez itens de primeiros socorros, alimentos não perecíveis, porque a gente não sabe, né, se ocorrer um desastre, se talvez a gente precise ficar isolado por um tempo. Então, esses itens podem ser muito úteis. Muito bom. E, por fim, por que precisamos relembrar quais desastres naturais podem acontecer e depois pensar no que é necessário fazer em cada um deles? Irmão Carlos? Porque sabe a nossa parte saber antes, porque a gente vai tomar uma melhor decisão, se é para fugir ou para ficar. Quando a gente sabe qual é o desastre, a gente vai tomar essa decisão melhor, mais acertada e mais rápida. É verdade, muito bom saber onde se encontrar aí, né? Como você planejou com a sua família. E por último, de que 3 maneiras podemos ajudar quem passou por um desastre natural? Irmã Elisandra? Por orar, por nos colocar à disposição para ajudar e por dar donativos. Muito bom, excelente. E ainda a irmã Merili? E o momento de nos colocar à disposição é antes que aconteça o desastre natural, né? Então, seria bem prático preenchermos uma petição e mandarmos para a sede para que eles possam saber que nós estaremos à disposição se precisarmos. Muito bom, exatamente. Olha quantos pontos práticos, né? Nós somos lembrados aí sobre estar preparados. Nós temos ainda um anúncio que vai nos dar ainda outras dicas do que nós podemos fazer. Diz assim: anúncio para a congregação, preparativos para desastres e emergências. Apesar de uma parte da população já ter sido vacinada, infelizmente ainda estamos num momento muito crítico da pandemia da Covid-19. Assim, mesmo aqueles que já tomaram 1 ou 2 doses da vacina, não devem baixar a guarda. É necessário continuar não fazendo aglomerações e continuar seguindo as medidas de prevenção e de higiene, como usar máscaras e manter o distanciamento físico. Não queremos ser influenciados pelos que talvez outros na localidade estejam fazendo, minimizando a seriedade da situação atual. A atitude cautelosa do povo de Jeová preserva vidas. Além da pandemia da Covid-19, muitos lugares do mundo estão enfrentando desastres naturais e outras situações de emergência. Como parte dos preparativos de cada um de vocês, incentivamos que você: 1. Coloque em sua mochila de emergência equipamentos de proteção individual, os EPIs. Esses equipamentos incluem máscaras, luvas, sabão, álcool em gel e outros itens parecidos. 2. Analise se o seu plano de evacuação de emergência precisa ser ajustado por causa das restrições devido à Covid-19. Pode ser que as restrições de viagem impostas pelo governo causem dificuldades para que você vá para o local que tinha definido antes. E 3. Se você é pai ou mãe com filhos pequenos, considere incluir em sua mochila de emergência um livro para colorir, um jogo ou outra coisa parecida. Isso pode dar certa medida de conforto aos filhos durante e depois de uma situação de emergência. Se um desastre acontecer em sua região, faça o possível para manter o distanciamento físico, bem como usar EPIs, lavar ou higienizar as mãos regularmente e manter o seu ambiente sempre limpo.
Se for necessário hospedar irmãos temporariamente, o chefe de cada família que deseja oferecer hospedagem deve considerar os riscos da Covid-19, principalmente se alguém em sua casa for idoso ou já tiver alguma doença. O chefe de família que precisar de hospedagem também deve considerar esses mesmos fatores. Temos aí outras dicas, de que nós precisamos fazer também. Como cristãos, nós sabemos que vivemos nos últimos dias e sabemos também que a situação vai piorar cada vez mais. Mas assim, como aquela mulher grávida que se prepara para o grande dia e fica feliz quando esse dia chega, nós também, se estivermos preparados agora, durante os últimos dos últimos dias, poderemos viver felizes para sempre. Muito obrigado, irmão Bruno, por esses excelentes lembretes. Como é bom, ver que Jeová ele se preocupa tanto com a gente por prover orientações assim, que nos preparam muito bem para vivermos nos últimos dos últimos dias. Agora teremos o estudo bíblico de congregação, nosso livro Adoração Pura, capítulo 9, dos parágrafos 10 ao 17. Quem vai conduzir essa parte é o nosso irmão Lucas Coelho e o leitor será o irmão Janderson Bueno. Temos atenção. O estudo bíblico dessa semana está aí no capítulo 9, a partir do parágrafo 10, e estamos considerando esse emocionante capítulo. Já vimos na semana passada sobre os judeus que, na verdade, foram infiéis e acabaram sendo levados para o cativeiro em Babilônia. E o que vamos ver nessa semana? As palavras finais do parágrafo 9, que foi o último que consideramos semana passada, tem uma pergunta interessante. Mas o que aconteceu depois que João morreu? Então, a partir daí que vamos considerar durante essa semana. O que aconteceu ali a partir do ano 100 com os primeiros cristãos. E também iremos ver algumas das promessas de Jeová que se aplicariam aos judeus lá no passado, no cativeiro em Babilônia. E depois vamos ter uma base para compreender como essas promessas, na verdade, se aplicaram depois, já nos tempos cristãos. Nós iremos iniciar lendo o parágrafo 10 e 11 e incentivamos todos a darem os seus ótimos comentários, compartilhar talvez alguns dos textos que não iremos ler, alguma aplicação, e também fazer as boas aplicações das ilustrações que temos. Nosso irmão Janderson Bueno vai nos ajudar com a leitura dos parágrafos 10 e 11. Depois da morte de João, a ilustração de Jesus sobre o trigo e o joio começou a se cumprir. Como Jesus tinha predito, Satanás semeou o joio, ou cristãos de imitação, no meio da congregação. Com isso, a congregação foi ficando cada vez mais contaminada. Já imaginou como Jeová deve ter ficado magoado? A congregação, formada por seu filho, estava cheia de idolatria, de práticas e comemorações não cristãs e de ensinos falsos adotados por filósofos ateus e por religiões falsas. O que Jeová fez? Assim como havia feito com a infiel nação de Israel, ele deixou seu povo ser levado para o exílio. A partir de algum momento depois do ano 100 depois de Cristo, ficou cada vez mais difícil encontrar cristãos verdadeiros comparados a trigo, no meio de tantos cristãos de imitação. O povo de Deus estava, por assim dizer, no cativeiro de Babilônia Grande, ou seja, todas as religiões falsas. Já os cristãos de imitação se juntaram a essas religiões. Com o aumento dos cristãos de imitação, surgiu a cristandade. Foram centenas de anos de escuridão espiritual, anos dominados pela cristandade. Durante esse período, sempre houve alguns cristãos sinceros, o trigo da parábola de Jesus. Igual aos judeus exilados descrito em Ezequiel capítulo 6, versículo 9, eles se lembraram do verdadeiro Deus.
Com coragem, alguns foram contra os ensinos falsos da cristandade. Eles enfrentaram zombaria e perseguição. Será que Jeová ia deixar seu povo nessa condição de escuridão espiritual para sempre? Não. Assim como aconteceu com Israel no passado, a ira de Jeová durou o tempo certo e não foi exagerada. Além disso, Jeová não deixou seu povo sem esperança. Vamos voltar aos judeus exilados lá em Babilônia e ver como Jeová deu a eles a esperança de saírem do cativeiro. Antes de considerarmos a pergunta, poderemos ler Mateus capítulo 13, o versículo 24 ao 30. Mateus 13, 24 ao 30, o irmão Carlos Fortuna pode nos ajudar. Apresentou-lhes outra ilustração, dizendo: O reino dos céus pode ser comparado a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a haste cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então os escravos do dono da casa vieram e lhe perguntaram: O senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? Então lhes respondeu: O inimigo, um homem, fez isso. Os escravos lhe disseram: O senhor quer que então que vamos ajuntar o joio? Ele disse: Não, pois ao ajuntar o joio poderiam arrancar também o trigo. Deixe ambos crescer juntos até a colheita. E na época da colheita, eu direi aos ceifeiros: Ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois ajuntem o trigo no meu celeiro. Muito obrigado, irmão Carlos Fortuna. E então a pergunta A: conforme predito na ilustração sobre o trigo e o joio, o que aconteceu com a congregação a partir de algum momento depois do ano 100 depois de Cristo? A irmã Lisandra Brum. Então, Satanás, ele semeou joio ou cristãos de imitação no meio da congregação. E ela foi ficando cada vez mais contaminada. Então, depois de algum momento, depois do ano 100 depois de Cristo, ficou cada vez mais difícil encontrar cristãos verdadeiros, comparados ao trigo, no meio de tantos cristãos de imitação. Excelente, muito obrigado. Como que as palavras do texto de Mateus 13, elas indicam esse acontecimento? Irmão Edivaldo? O texto indicou que, enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Então, esse joio representa os cristãos de imitação, né? Que ficaram lá no meio do trigo. Muito bom, excelente, Edivaldo. Muito obrigado. E o que estava envolvido nesses cristãos de imitação e outros que promoviam a adoração falsa? O que estava envolvido nas práticas e nos ensinamentos desse joio, podemos dizer assim? A irmã Fernanda? Então, aqui falou que eles começaram a misturar, né, aqueles ensinos que Jesus tinha estabelecido com idolatria, práticas e comemorações não cristãs, ensinos falsos adotados por filósofos ateus e por religiões falsas. Então, a história mostra isso, né, que aqueles cristãos que Jesus havia ensinado começaram a ser influenciados por política, filosofias, né, como filósofos como Platão e outros, né, e começaram até a participar em guerras. Então, a gente pode imaginar como Jeová se sentiu de ver aqueles cristãos que antes eram verdadeiros terem sido corrompidos assim. Muito obrigado, irmã Fernanda. Isso mesmo, excelente. A pergunta B: será que o trigo deixou de existir durante os anos de escuridão espiritual? Explique. O irmão Leonardo? Então, na verdade, sempre houve o trigo, né? Jesus Cristo disse que os dois cresceriam juntos. Então, sempre houve cristãos sinceros. Eles sofreram perseguição, enfrentaram zombaria, mas continuaram defendendo as verdades da Bíblia. Excelente, Leonardo. Muito obrigado. E temos uma figura também relacionada com esses parágrafos,
Como que essa figura mostra o trigo ou os fiéis que defendiam a verdade, o que eles passavam durante esse tempo? O irmão Fernando? Essa ilustração, ela deixa claro algo que acontecia muito. Os de Babilônia Grande, eles perseguiam quem queria fazer o que era certo, né? Que eram os cristãos verdadeiros que lutavam, por exemplo, para ter uma tradução da Bíblia disponível a todas as pessoas que divulgavam o que estavam na Bíblia. Então essas pessoas eram até mortas, como mostra na ilustração aí, elas eram queimadas em praça pública. Olha como eles sofreram pressão do joio, né? Em paus que estavam crescendo juntos. Muito bom, excelente, irmão Fernando. Obrigado pela ótima aplicação. Então, que compreendemos o que aconteceu logo depois do ano 100 depois de Cristo. Vamos continuar? O próximo subtítulo, A Minha Ira Chegará ao Fim, parágrafo 12 e 13. Jeová deixou bem claro que estava irado com seu povo, mas ele também garantiu que sua indignação não ia durar para sempre. Veja, por exemplo, essas palavras: A minha ira chegará ao fim, o meu furor contra eles desaparecerá e ficarei satisfeito. E eles terão de saber que eu, Jeová, falei por causa da minha insistência em devoção exclusiva, quando eu terminar de dar vazão ao meu furor contra eles. Por que a ira de Jeová ia chegar ao fim? Porque entre os judeus infiéis levados para o exílio, havia alguns judeus fiéis. Além disso, por meio de Ezequiel, Deus predisse que alguns do seu povo se arrependeriam no exílio. Esses judeus arrependidos iam se lembrar das coisas detestáveis que tinham feito contra Jeová e implorar seu perdão e seu favor. Entre os judeus fiéis estavam Ezequiel, bem como o profeta Daniel e seus 3 amigos. Aliás, Daniel viveu tempo suficiente para ver tanto o começo como o fim do exílio. No capítulo 9 de Daniel, encontramos a bela oração que ele fez pedindo perdão pelos pecados de Israel. Sem dúvida, as palavras dele descreveram bem o que milhares de exilados estavam sentindo. Aqueles judeus queriam muito o perdão e as bênçãos de Jeová. As profecias de Ezequiel sobre livramento e restauração eram realmente emocionantes. A pergunta a esses 2 parágrafos: por que a ira de Jeová contra seu povo exilado ia chegar ao fim? A irmã Mereli? É porque entre os judeus infiéis que teriam sido levados para o exílio, ainda teria judeus fiéis, né? Amantes de Jeová. E alguns do seu povo que estavam lá no exílio, eles se arrependeriam do que eles tinham feito. Então, Jeová fala que ele ia perdoar esses, né? Quando eles se arrependessem, visse que Jeová era o melhor caminho, ele ia perdoar, então, o seu povo, e esses teriam o favor de Jeová de volta. Excelente, muito bom, obrigado, irmã Mereli. Irmã Juliana? E essa oração que tem aqui no capítulo 9 de Daniel é muito bonita e reflete com certeza os sentimentos de muitos deles, né? Quando Daniel ele faz confissão pelos pecados da nação, que eles se sentiam envergonhados por aquilo, que eles reconheciam que eles tinham transgredido a lei, tinham pecado, e ali ele implorou a misericórdia de Jeová, né, pelo povo, e pedindo que Jeová agisse pelo nome dele. Então, com certeza, o sentimento deles também tocou o coração de Jeová. Excelente. Muito obrigado também por destacar detalhes aí do livro de Daniel. Muito obrigado, irmã Juliana. A irmã Fernanda? E esse texto de Ezequiel 6, do 8 a 10, fala também como que alguns reagiram, né? Fala que lá no exílio eles iam se lembrar de Jeová, se dar conta de como Jeová tinha ficado triste por causa da infidelidade deles, iam sentir vergonha, teriam nojo das coisas detestáveis que fizeram. Então, alguns que foram para o exílio iam se arrepender, né? Jeová sabia disso e ia ter misericórdia desses. Muito bom. Obrigado, irmã Fernanda. Vamos dar continuidade, então, ao parágrafo 14. Mas havia um motivo mais importante para Jeová libertar o seu povo e restaurar a adoração pura entre eles. O longo exílio ia terminar não porque eles mereciam isso,
mas porque era o tempo de Jeová mais uma vez santificar seu nome entre as nações. Aqueles babilônios iam saber de uma vez por todas que seus deuses falsos, como Marduque, não eram nada comparados com o soberano Senhor Jeová. Vamos ver 5 promessas de Jeová que Ezequiel transmitiu para os exilados. Primeiro vamos ver o que cada promessa significava para os judeus fiéis. Daí vamos ver como essas promessas tiveram um cumprimento maior. Porque Jeová ia levar seu povo de volta para a terra deles. Irmão Edivaldo. Porque havia chegado o tempo de Jeová santificar seu nome entre as nações. Então, todos aqueles deuses babilônicos iam reconhecer que só Jeová é o Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, irmão Edivaldo, excelente. Como esse acontecimento também nos ensina sobre a qualidade da justiça de Jeová. Irmão Fernando? Mais uma vez nós vemos aqui Jeová agindo com justiça, porque ele puniu o povo que falhou mesmo. Mas ele também, não acha justo manter umas pessoas arrependidas que realmente lamentaram os seus erros, como vimos no parágrafo anterior, continuassem naquela situação. Por isso, assim como ele preveu que eles iriam se arrepender, ele já garantiu que eles iriam voltar à sua terra. Excelente. Muito obrigado, Fernando. Irmã Fernanda? E esse texto de Ezequiel 36, 22, ali Jeová, além desse motivo, né, do arrependimento deles, Jeová dá o motivo mais importante, né, de ele libertar o povo, que era, ele disse, não é por vocês que estou agindo, mas é pelo meu santo nome. E a gente já viu que os babilônios, eles zombavam, né, dos israelitas, porque para eles o fato de Jerusalém ter sido destruída era uma prova de que o Deus deles, Marduque, era mais forte do que Jeová. Então, Jeová, libertando o povo dele, ia mostrar que realmente esse Deus não era nada, né, comparado com Jeová. Muito bom. Excelente, Fernanda. Muito obrigado. E que outros aspectos nós iremos considerar agora no nosso estudo? Irmã Lisandra? Nós vamos ver 5 promessas de Jeová que Ezequiel transmitiu para os exilados. E depois vamos ver que cada promessa significava para os judeus fiéis e ver como essas promessas tiveram um cumprimento maior. Muito bom, excelente. Vamos ver a primeira promessa? A leitura do 15. Promessa 1. O fim da idolatria e de outras práticas detestáveis da religião falsa. Como vimos no capítulo 5, Jerusalém e o templo tinham sido contaminados por práticas da religião falsa, como idolatria. O povo se tornou impuro e, assim, ficou afastado de Deus. Mas, por meio de Ezequiel, Jeová predisse que os exilados podiam aguardar o tempo em que eles novamente participariam de uma adoração totalmente pura. Todas as outras bênçãos relacionadas à restauração dependeriam de uma questão fundamental, a restauração da adoração pura de Deus. Alguém poderia nos ajudar com a leitura de Ezequiel, capítulo 11, o versículo 18, e depois o 12, 24. Ezequiel 11, 18, o irmão Edivaldo pode ler, e o 12, 24, a irmã Mereli. Eles voltarão para lá e removerão dela todas as coisas repugnantes e todas as práticas detestáveis. Pois não haverá mais nenhuma visão falsa, nem adivinhação bajuladora na casa de Israel. Muito obrigado aos irmãos pela leitura. A pergunta é: como seria a adoração dos judeus que voltassem para a sua terra? O irmão Bruno Brum. Os versículos mostraram aí que elas seriam totalmente restauradas, né? Como nós vimos no capítulo 5, Jerusalém e o templo tinham sido contaminados com a religião falsa, como idolatria, por exemplo, então o povo se tornou impuro, mas agora Jeová está falando que quando eles voltassem para lá, seria eliminado tudo isso, então ia ser restaurado de novo, e eles começariam então uma adoração totalmente pura. Excelente. Muito obrigado pelo comentário, irmão Bruno.
como que a figura relacionada, então, a esse parágrafo nos dá uma ideia do que de fato aconteceria. Com relação à adoração livre de idolatria. Irmão Bruno? Essa primeira figura mostra aí uma família israelita celebrando a Páscoa, né? Que era algo que Jeová achava importante para a adoração e eles voltaram a fazer. Muito bom, excelente, Bruno, muito obrigado. Então podemos imaginar, né, como essas promessas fortaleceram os judeus lá naquele tempo em ter uma esperança verdadeira em voltar à adoração pura, adoração a Jeová, livre de influências de idolatria. Vamos dar continuidade, então, ao parágrafo 16 com a promessa 2. Promessa 2. O povo voltaria para a sua terra. Jeová disse para os exilados: vou dar-lhes a terra de Israel. Essa era uma promessa impressionante, já que os babilônios, que zombavam do povo de Deus, nunca deram para eles nenhuma esperança de voltarem para a sua terra. Além disso, a terra seria produtiva, dando alimento e um trabalho satisfatório para os judeus que voltassem. Enquanto eles fossem fiéis, a fome e a miséria seriam coisas do passado. Vamos ler Ezequiel 36, o versículo 30. Alguém poderia nos ajudar com a leitura? O irmão Lucas, por favor. Tornarei abundante os frutos das árvores e os produtos dos campos, para que vocês nunca mais sofram a vergonha de passar fome entre as nações. Muito obrigado, irmão Lucas, pela leitura. Então, a pergunta do parágrafo 16, o que Jeová prometeu sobre a terra do seu povo? Irmã Mereli? Então, Jeová prometeu para os exilados que daria a terra de Israel de volta para eles, né? E por que isso era significativo? Porque os babilônios, eles zombavam e também não davam a entender que esse povo poderia voltar para a sua terra, que eles eram exilados, escravos, né? Mas Jeová havia prometido que daria essa terra de volta ao seu povo. Não só daria a terra de volta, como essa terra produziria de forma satisfatória. Então, eles nunca mais passariam a vergonha de passar fome, né? Mostrando que seu Deus, então, não estava apoiando-os. Muito obrigado, irmã Mereli. Irmã Lisandra? E o texto de Isaías 14:4 mostra que isso seria tão grandioso que fala até que o povo iria zombar do rei de Babilônia, dizendo que a opressão tinha acabado. Então, a gente vê aqui como Jeová mudou a cena, né? Excelente, muito obrigado, irmã Lisandra. E o que essa promessa significaria em termos práticos para os israelitas? Que eles poderiam esperar que iam ter, mas que ainda não tinham, o irmão Edivaldo? Eles iam ter alimento suficiente, né, trabalho satisfatório, e ia livrar eles de toda aquela zombaria que eles sofriam, né, debaixo do jugo babilônico. Muito bom, excelente, Edivaldo. Muito obrigado pelo seu comentário. Vamos à leitura, então, da promessa 3. Promessa 3. O povo voltaria a fazer ofertas no altar de Jeová. Como vimos no capítulo 2, a lei dizia que fazer sacrifícios e ofertas era uma parte muito importante da adoração pura. Os judeus que voltassem fariam ofertas a Jeová, mas ele só as aceitaria enquanto eles fossem obedientes e se mantivessem espiritualmente puros. Assim, o povo poderia ter o perdão de pecados e uma forte amizade com Deus. Jeová prometeu: toda a casa de Israel, toda ela, me servirá naquela terra. Lá eu me agradarei deles e pedirei as suas contribuições e as suas melhores ofertas, todas as suas coisas sagradas. A adoração pura seria plenamente restaurada, trazendo bênçãos para o povo de Deus. Muito obrigado, irmão Janderson, pela excelente leitura, que contribuiu muito
com o nosso estudo. Então, a pergunta do 17, o que aconteceria em relação aos sacrifícios feitos a Jeová? Irmã Juliana? Então, a gente viu aqui que eles novamente fariam ofertas a Jeová, no local que Jeová tinha escolhido, né, no altar dele. E esses sacrifícios seriam aceitáveis, dariam alegria a Jeová, porque o povo estaria numa condição pura, obedientes. Então, tanto o povo se alegraria em fazer os sacrifícios, quanto Jeová se alegraria em receber. Excelente, Juliana. Muito obrigado. Seu ótimo comentário. Como o texto aí de Ezequiel 20:40, que está transcrito no parágrafo, nos ajuda a compreender isso. Irmão Lucas Sarmento. Então, porque esse texto é uma promessa de Jeová, de que ele iria se agradar do povo em pedir contribuições, e eles dariam as suas melhores ofertas a Jeová. Com certeza, a adoração pura, para ser restaurada, envolveria fazer sacrifícios a Jeová, e isso traria muitas bênçãos para todo o povo. Excelente, irmão Lucas. Obrigado também, seu comentário. Então, conseguimos perceber, irmãos, como essas promessas de Jeová aos israelitas que estavam ali cativos em Babilônia foram, com certeza, muito fortalecedoras, encheram eles de esperança. E, certamente, o que vamos ver no próximo estudo é que essas promessas estão, na verdade, lançando base para o que aconteceria mais à frente, já nos tempos cristãos. O que nós vimos aqui hoje no nosso estudo? Bom, compreendemos o que aconteceu logo após o ano 100 depois de Cristo, um período de escuridão espiritual, onde a apostasia e ensinamentos falsos entraram dentro do cristianismo verdadeiro e influenciaram as pessoas. E também compreendemos como o período em que os israelitas estavam cativos lá em Babilônia, ele, na verdade, é um paralelo a esse período cristão. E certamente já estamos na expectativa de compreender as outras promessas e como essas promessas vão se relacionar com o período cristão. Certamente é um capítulo muito interessante que está nos enchendo de esperança. Muito obrigado a todos pela boa participação e seus ótimos comentários. Muito obrigado, irmão Lucas, também irmão Janderson, por conduzirem muito bem essa parte. Os comentários dos irmãos, como o irmão Lucas bem elogiou já. Que reunião prática e instrutiva nós tivemos hoje, não é mesmo? Já logo no início nós somos lembrados das qualidades de Jeová como a justiça, e entre elas também a misericórdia, que ele usa ao passo que cuida do seu povo por meio dos anciãos. Como nós somos gratos por esse arranjo amoroso. Nós vimos também como Jeová cuidou do seu povo no deserto por 40 anos. Isso nos dá muita confiança de que Jeová vai continuar cuidando de nós, mesmo vivendo nessa época com tantas tribulações como nós vemos à nossa volta. Vimos a importância de ter conversas positivas e não darmos ouvidos à conversa negativa. Também fomos orientados mais uma vez a estar preparados para enfrentar problemas, calamidades até. E a nossa mochila de emergência já está pronta? Hoje nós vimos mais uns itens que podemos colocar nela, Então, novamente fomos lembrados da importância de estarmos com a nossa mochila pronta. Na semana que vem, nós veremos como nós somos beneficiados pelas leis de Jeová. Vamos considerar uma pergunta bem interessante. Será que a lei proibia fazer objetos para decoração, como esculturas? Também nós teremos mais um vídeo da série Como Ter Mais Alegria no Ministério. O tema dessa semana será Ensine de modo animado. Então, estamos na expectativa da reunião da próxima semana. Gostaríamos de agradecer a todos que tiveram suas participações nessa reunião, os que participaram nas partes, como também com seus excelentes comentários, bem preparados.
tornou essa reunião muito instrutiva e encorajadora. Agradecemos também a parte técnica que tornou possível essa reunião. Também o irmão Lucas, o irmão Leonardo, que nos ajudaram com os microfones nessa noite. Depois de uma reunião tão instrutiva, nada melhor do que louvar a Jeová como forma de agradecimento a Ele. Para isso, nós vamos entoar um cântico número 64. O cântico tem como tema Participamos com alegria na colheita, baseado em Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 23. E depois nós teremos uma oração final pelo nosso irmão Leonardo Souza.